eu nunca sinto nenhum ódio, sabe? Porque, de novo, é mais um parabéns, Rod, muito bem. Você saiu da sua origem humilde e aproveitou ao máximo a oportunidade. O que você realmente sabe sobre Rod Stewart, além dos holofotes dos estádios e daquela voz rouca lendária? Por trás do brilho e do glamour existe uma vida repleta de muito mais do que discos de platina e ternos chamativos. Alguns capítulos são inspiradores, outros profundamente pessoais. O motivo pelo qual fizemos isso é porque, sabe, principalmente nos hotéis de luxo, não recebemos nenhum respeito. Então, nós simplesmente nos vingamos. De revelações chocantes a decisões inesperadas que deixaram os fãs atônitos, há mais em sua história do que qualquer um imaginava. Um momento de silêncio, uma ruptura familiar, uma voz quase perdida para sempre. Cada fio conta uma história, mas qual delas o deixou abalado? E porque todos estão falando sobre isso agora, o que você está prestes a descobrir pode mudar a sua visão sobre o homem por trás do microfone. A criação de Rod the Mod. Rod Stewart cresceu em Highgate, no norte de Londres, sendo o caçula de 5 filhos em uma família da classe trabalhadora. Seu pai, um mestre de obras escocês, acabou administrando uma banca de jornais. E a família morava no andar de cima. Embora não fossem ricos, Stewart descreveu sua infância como fantasticamente feliz. Sua primeira paixão foi o futebol, e ele mostrou grande talento chegando a fazer um teste no Brentford FC. No entanto, depois de decidir que as exigências do futebol profissional não eram para ele, começou a se interessar por música. Abandonando a escola aos 15 anos, exerceu uma série de trabalhos temporários, entregando jornais, trabalhando em uma funerária e auxiliando no cemitério de Highgate antes de se apaixonar pela música folk blues e soul americana. No início da década de 1960, Stewart tocava gaita nas ruas e se apresentava em grupos locais de skiffle. Sua primeira grande oportunidade surgiu em 1963, quando se juntou aos Dimensions como gaitista e vocalista. Um ano depois, um encontro casual com Long John Baldry em uma estação de trem resultou em um convite para integrar sua banda, levando Stewart ao coração da cena Rhythm and Blues de Londres. Lá, ele aprimorou seu estilo vocal rouco e sua presença de palco. Acolhendo a subcultura mod, ele ganhou o apelido de Rod the Mod e rapidamente se tornou conhecido. Esses anos intensos e formativos no circuito londrino lançaram as bases para o artista carismático e com estilo próprio que o mundo viria a conhecer. A longa carreira de Rod Stewart foi marcada por fortes críticas às suas escolhas artísticas e pessoais, entre as quais se destacam as que provocaram controvérsia. Sem dúvida, sua transgressão mais divulgada foi sua conversão à disco music em 1978, com o sucesso Do You Think I'm Sexy? Um de seus maiores sucessos comerciais gerou críticas de que o artista havia abandonado suas raízes no rock. O glamour da música talvez tenha ido um pouco longe demais, ele diria mais tarde. Mas a letra era para ele um exemplo de narrativa e não de autopromoção. Os fãs mais fervorosos e puristas lamentaram seu afastamento de outra tradição marcada pela contenção emocional, o folk rock, a definição original de sua carreira solo. Outro grande episódio foi a apresentação de Stewart no Sun City Resort, na África do Sul, durante o regime do Apartheid, em desafio ativo a um boicote cultural global. Sua ação atraiu condenações de ativistas anti-apartheid e de seus colegas artistas. Embora Stewart tenha recuperado parte do respeito ao retornar às suas raízes no rock, com projetos como a série Great American Songbook, seus deslizes iniciais deixaram sua imagem pública um tanto manchada. Ainda assim, foram os abusos que o mantiveram vivo, sua engenhosidade
e sua inclinação para assumir riscos criativos que garantiram a longevidade de sua carreira, deixando claro que, apesar das controvérsias, seu poder de estrela era inabalável. Mas por trás das manchetes e das escolhas que geram manchetes, esconde-se uma vida amorosa colorida e complexa. A trajetória amorosa de Rod Stewart tem sido tão colorida quanto sua carreira musical, marcada por relacionamentos que viraram notícia e uma família composta por 8 filhos com 5 mulheres diferentes. Seu primeiro casamento com Alana Stewart, de 1979 a 1984, gerou 2 filhos, Kimberly e Sean. Mais tarde, em 1990, ele se casou com a modelo Rachel Hunter, com quem teve Renee e Liam, antes de se divorciar em 2006. Stewart também teve filhos com suas ex-parceiras Kelly Ann Berg e Susanna Boffey, mas foi sua terceira esposa, Penny Lancaster, 27 anos mais jovem, que realmente transformou sua visão sobre o amor. O romance deles começou no final da década de 90, quando Penny foi contratada para fotografar sua turnê. O que começou profissionalmente logo se transformou em um laço profundo, culminando em um pedido de casamento romântico no topo da Torre Eiffel em 2005 e um elegante casamento na Itália 2 anos depois. É revelador como o vínculo entre Rod e Penny era forte, mas nunca faltou desafio. Stewart ficou devastado por uma breve separação, encontrando conforto em uma foto emoldurada de Penny e expressando seus sentimentos na música Picture in a Frame, do álbum Time. O casal também enfrentou dificuldades com a gravidez, sofrendo 2 abortos espontâneos antes de finalmente terem os filhos Alistair e Aiden, este último concebido por fertilização in vitro. Ainda assim, o amor deles prevaleceu. Renovaram os votos não uma, mas 2 vezes em sua casa em Essex, e novamente durante uma viagem pela Austrália, com a presença da família. O romântico Rod diz que Penny é o seu mundo inteiro, enquanto Penny descreve a situação como se ainda se conhecessem há pouco tempo. O vínculo duradouro entre eles, marcado por intimidade, incentivo e compromissos mútuos, é uma prova cabal da transformação de Stewart, de galã do rock, a homem de família. Mas além das notícias de romances relâmpago e renovações de votos, Stewart enfrentou um de seus confrontos mais pessoais até então com uma filha cuja história foi moldada pelo silêncio, pela luta e, por fim, pela reconexão. Essa filha peculiar, Sarah Streeter, a filha mais velha de Rod Stewart, viveu uma vida marcada tanto pela ausência quanto pela redenção. Nascida de um caso adolescente entre Rod e a estudante de arte Susanna Boffey, Sarah foi dada para adoção e criada por Evelyn e Gerald Thubron. Ela só descobriu a origem de seus pais famosos aos 18 anos, e por décadas o contato entre pai e filha permaneceu escasso. Lutando contra perdas pessoais e traumas não resolvidos, Sarah caiu em um ciclo destrutivo de vícios, enfrentando o alcoolismo e o uso de crack. Apesar de várias tentativas de se livrar do vício, ela frequentemente recaía atormentada pela culpa e pela dor que causava aos seus entes queridos. Foi somente após a morte de sua mãe adotiva em 2007 que Rod a procurou, reacendendo o vínculo entre eles e ajudando-a a trilhar o caminho da recuperação. O relacionamento deles está se curando e se fortalecendo gradualmente. Para Sarah, o fator crucial que possibilitou finalmente superar suas fraquezas foi a restauração do vínculo com Rod. Ele a apoiou muito, tanto na prática quanto emocionalmente, ajudando-a anualmente a quitar suas dívidas e proporcionando-lhe certa estabilidade. Mais importante ainda, ele a apresentou aos seus meio-irmãos, fortalecendo assim seus laços com a família dele. Agora Sarah se refere a Rod como seu pai com naturalidade, algo que antes soava distante, mas agora vem acompanhado de muito carinho.
Hoje em dia, Sarah reflete sobre o passado deles e diz que é muito complicado atribuindo a culpa pelos momentos difíceis pela fama e pelas circunstâncias que lhes foram impostas. Agora, a relação entre pai e filha, que começou de forma conturbada, finalmente se transforma em um relacionamento maravilhoso, algo que, segundo Sarah, já deveria ter acontecido há muito tempo. Problemas legais de Rod e seu filho. Apesar de Sir Rod Stewart afirmar que nenhum de seus 8 filhos se envolveu em problemas sérios, seu filho mais velho, Sean Stewart, tem um histórico que sugere o contrário. Ao longo dos anos, Sean enfrentou diversos desafios legais, incluindo acusações de agressão e processos judiciais. Em 2002, ele foi condenado a 90 dias de prisão e 5 anos de liberdade condicional por agredir um jovem de 19 anos, em frente a um restaurante na Califórnia, resultando em indenização financeira e participação obrigatória em programas de controle da raiva e reabilitação. Seus problemas com a justiça continuaram em 2007, quando foi acusado de 4 crimes graves que variam de agressão com arma letal a vandalismo, após supostamente atirar tijolos no carro de um casal em frente a uma festa. No mesmo ano, um processo separado acusou Sean de espancar um homem em frente a uma boate em Hollywood, causando-lhe ferimentos graves. Embora a maioria desses casos tenha sido resolvida fora dos tribunais, eles evidenciaram um padrão de comportamento recorrente durante sua juventude. Em um incidente que chamou mais atenção da mídia, Rod e Sean foram os envolvidos em uma altercação com um segurança no Hotel Breakers, em Palm Beach, Flórida, na véspera de Ano Novo. Após ter a entrada negada em uma festa privada, Sean teria empurrado o segurança e Rod teria lhe dado um soco nas costelas depois que a situação se acirrou entre os dois. Segundo relatos, pai e filho foram considerados culpados de agressão leve, mas escaparam da prisão multas ou liberdade condicional. Rod explicou posteriormente que fez o acordo para evitar o incômodo de um julgamento de grande repercussão. Sean tem falado abertamente sobre sua sobriedade recente, incluindo relatos de seu uso anterior de heroína, e parece estar em uma situação melhor agora. Ele parece ter mudado para uma vida tranquila agora, casado com Jodie Weintraub, após um casamento espontâneo no cartório, embora seu passado ainda o assombre. Mas o tribunal não foi o único lugar onde Rod Stewart se viu lutando por estabilidade, câncer de próstata e outros problemas de saúde. A batalha de Rod Stewart contra o câncer de próstata começou em 2016, quando foi detectado inesperadamente durante um exame de rotina. Embora não apresentasse nenhum sintoma, um exame de sangue para medir o PS, a antígeno prostático específico revelou níveis elevados, o que levou a uma investigação mais aprofundada. O diagnóstico foi um choque. Stewart admitiu ter sentido um nível de medo e vulnerabilidade incomum. Ele e sua esposa, Penny Lancaster, optaram por manter a notícia em segredo por quase 3 anos, compartilhando-a apenas com os filhos mais velhos para proteger os mais novos do sofrimento. Seu câncer era agressivo e havia se espalhado além da próstata, inviabilizando a cirurgia. Em vez disso, Stewart se submeteu a um rigoroso tratamento de radioterapia de 3 meses, viajando diariamente para um hospital em Londres para receber o tratamento. Tudo isso enquanto continuava com seus compromissos musicais. No fim, a detecção precoce provou ser crucial para sua sobrevivência, e em 2019 ele foi declarado livre do câncer. Mais recentemente, em agosto de 2024, ele foi diagnosticado com faringite estreptocócica, contraiu Covid-19 e ficou impossibilitado de realizar diversos shows. Durante sua recuperação, os médicos o alertaram para ter cuidado e não sobrecarregar a voz para evitar danos futuros.
Esses desafios contínuos de saúde tornaram Stewart cada vez mais consciente de suas limitações, especialmente agora que ele continua em turnê aos 80 anos. Mas ele continua focado nos exercícios e na própria saúde, mantendo o equilíbrio entre paixão e trabalho. Acima de tudo, a determinação, o humor e o entusiasmo pela vida de Stewart o impulsionaram. Sempre um showman, mas agora com um propósito maior. Além de sua batalha amplamente divulgada contra o câncer de próstata, Rod Stewart também revelou um diagnóstico assustador anterior câncer de tireoide em 2000. A notícia foi uma surpresa devastadora, descoberta durante um exame de rotina, justamente quando ele se preparava para uma nova turnê. Embora o câncer de tireoide seja geralmente tratável, sua proximidade com as cordas vocais representou uma ameaça singular para Stewart. Para alguém cuja voz rouca e icônica definiu sua carreira de décadas, a ideia de perdê-la era mais assustadora do que a própria doença. Mais tarde, ele admitiu que seu maior medo não era morrer, mas sim perder aquilo que o definia como pessoa. A cirurgia para remover o tecido canceroso foi rápida, concluída em 10 minutos, como ele mesmo disse certa vez, mas teve um preço alto. A operação afetou os músculos da garganta dele, deixando-o completamente incapaz de cantar. Foi assustador porque eu não conseguia cantar uma nota sequer, confessou Stewart durante uma participação no programa Loose Women. Ele explicou que os músculos vocais têm memória e precisavam ser reeducados do zero. O que se seguiu foi uma jornada emocional e frustrante de 6 meses de reabilitação vocal. Cada tentativa de cantar até mesmo um verso simples, como Accord Mag, terminava com sua voz falhando inesperadamente. Stewart disse que o peso emocional dessa aprovação também o afetou. Em sua autobiografia, ele declarou: "Se fôssemos classificar as ameaças à sobrevivência da minha carreira, perder o cabelo, só perderia a voz." Graças a um extenso programa de terapia e treinamento vocal, Stewart conseguiu recuperar a voz, mas as cicatrizes dessa provação foram profundas. Mais do que o medo de perder a voz, ele começou a questionar o que realmente importava: sua saúde, sua família e sua conexão com a música. Esse episódio marcou um ponto de virada em sua vida e carreira, alterando seu senso de propósito e sua força pessoal. Desde então, Stewart tem se dedicado a conscientizar as pessoas sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer. Ele se tornou um porta-voz da importância dos exames de rotina, compartilhando abertamente sua própria experiência para encorajar outras pessoas. O sofrimento causado pelo câncer de tireoide não apenas abalou sua saúde física, mas também impactou profundamente sua essência como artista. Contudo, a determinação de se curar e voltar a se apresentar foi o que triunfou. Quando o álbum The Tears of Hercules foi lançado em 2021, Stewart já estava em turnê, cantando para o mundo que, apesar de tudo, a voz por trás de Forever Young permanece eternamente forte. De paciente a filântropo, o legado de Sir Rod Stewart vai muito além de sua música. Após superar batalhas contra doenças graves, incluindo câncer de tireoide em 2000 e câncer de próstata em 2016, o ícone do rock transformou suas provações pessoais em uma força para o bem. Esses diagnósticos remodelaram sua perspectiva de vida e inspiraram um compromisso ainda maior em ajudar os outros, não se contentando mais apenas em se apresentar em shows beneficentes e galas de arrecadação de fundos. Stewart começou a conscientizar ativamente sobre a prevenção do câncer e a apoiar aqueles que enfrentam seus próprios problemas de saúde. Sua franqueza sobre a detecção e o tratamento precoces gerou conversas importantes sobre a saúde masculina com Rod, usando sua influência para incentivar exames regulares. Famoso por sua frase "dedo no traseiro sem problemas",
A generosidade de Stewart se manifesta de maneiras extremamente pessoais, além de sua defesa de boas causas. Ele fez aquela que pode ser considerada uma das doações mais comoventes de todas, uma casa para uma família de 7 refugiados ucranianos que fugiam da guerra contra a Rússia. Ao divulgar o ato, ele esperava que outros fizessem o mesmo. De coração partido pela perda de seus irmãos Donnie e Bob em 2022, Stewart permanece determinado em sua missão de ajudar o próximo. Nos últimos anos, Rod Stewart demonstrou muita bondade, surpreendendo um barbeiro local que arrecadou milhares de libras para caridade e apoiando causas secretamente. Rod prova que seu coração é tão lendário quanto sua voz. Ao celebrar seu 78º aniversário em 2023, fãs do mundo todo foram lembrados de que Sir Rod Stewart não é apenas um ícone da música, mas também um defensor compassivo daqueles que precisam. Ele se dedicou tanto aos outros, mas quando chegou a hora de se despedir de sua mansão em Los Angeles, as coisas tomaram um rumo inesperadamente pessoal. O impasse imobiliário de Rod Stewart. A mansão de Sir Rod Stewart, em Beverly Hills, uma propriedade projetada sob medida que ele comprou em 1991 por pouco mais de 12 milhões de dólares americanos, foi colocada à venda por impressionantes 70 milhões de dólares americanos em junho de 2023. Mas vender a opulenta propriedade provou ser mais difícil do que o esperado. Com 9 quartos, uma biblioteca com painéis de madeira, 2 academias, um grandioso hall de entrada com piso de mármore e uma casa de hóspedes de 3 andares, a propriedade foi concebida para luxo e entretenimento. Projetada pelo renomado arquiteto Richard Landry, a casa também possui piscina e elegantes espaços ao ar livre. Apesar de sua imponência e da valorização expressiva, Stewart aumentou o preço pedido para 80 milhões de dólares americanos logo após anunciar a venda, demonstrando sua relutância em se desfazer da propriedade por menos do que acreditava valer. Por fim, ele reduziu o preço para 74 milhões de dólares americanos em fevereiro de 2024, ainda buscando um acordo que correspondesse ao legado estelar e ao valor sentimental da casa. De acordo com as entrevistas sobre a propriedade, esse dilema não se resumia apenas ao valor da metragem quadrada. Era uma questão emocional muito profunda. Para Stewart e sua esposa Penny Lancaster, as décadas passadas criando memórias ali pesavam muito em suas mentes, especialmente porque foi lá que reuniram a família durante a residência de Rod em Las Vegas em 2024. E eles estão pensando em vender essa propriedade tão querida. Rod dissipou qualquer especulação de que ele e Penny estivessem em crise conjugal ao afirmar que não havia absolutamente nenhuma discordância entre eles sobre onde morar. Inicialmente, achamos que fazia sentido vender nossa casa em Los Angeles. Ele explicou que o posicionamento dos componentes era importante, mas tendo passado momentos maravilhosos lá, percebemos que fazia sentido manter nossa casa. Eles agora moram em Essex, mas o refúgio em Los Angeles continua sendo muito querido para eles. No fim, não foi uma transação imobiliária comum. Isso significou muito para eles, pois manteve vivo um capítulo da história de sua família, patrimônio líquido e legado musical. Em 2025, o patrimônio líquido de Rod Stewart é estimado em cerca de 300 milhões de dólares americanos, um testemunho de sua notável carreira que abrange mais de 5 décadas. Essa fortuna provém principalmente de sua música, com mais de 250 milhões de discos vendidos em todo o mundo, tornando-o um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Sua voz rouca característica e seu estilo que mescla gêneros musicais uniram gerações de fãs, consolidando seu lugar entre a elite da música.
Além das vendas de discos, as turnês mundiais de Stewart continuam a arrecadar milhões, com arenas lotadas em todos os continentes, demonstrando sua popularidade inabalável. Ademais, os direitos autorais de seu extenso catálogo e investimentos imobiliários astutos, incluindo propriedades multimilionárias em Los Angeles, Londres e Flórida, desempenharam um papel significativo na expansão de seu império financeiro. O legado de Rod Stewart vai muito além da riqueza. Com o Jeff Beck Group e posteriormente com o Faces no final dos anos 60, a voz arrebatadora e cheia de alma de Stewart conquistou rapidamente o rock e o blues. Mas foi sua carreira solo que decolou com o lançamento de Every Picture Tells a Story, que incluía o sucesso atemporal Maggie May. Nos anos seguintes, ele mergulhou fielmente em experimentações com uma série de gêneros do rock ao folk soul disco e, claro, clássicos das big bands. Um fator chave para sua longevidade é sua capacidade de acompanhar movimentos e tendências sem deixar de ser ele mesmo. Com seus sucessos inesquecíveis Do You Think I'm Sexy e Forever Young, combinados com sua agenda de turnês e trabalho beneficente, Rod Stewart não é apenas um herói da música, mas também um símbolo de constante criatividade e reinvenção. Obrigado por assistir. Se você gostou desta análise detalhada da história de Rod Stewart, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário com sua opinião e se inscrever para ver mais momentos lendários e histórias surpreendentes de celebridades. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo na sua tela para descobrir ainda mais detalhes dos bastidores que você não vai querer perder.